Paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Estamos aí dando sequência nas lições bíblicas da CPAD. Estamos no primeiro trimestre das lições de 2024, estudando o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O comentarista é o pastor José Gonçalves. Estamos chegando na sexta lição, que será ministrada 11 de fevereiro de 2024, a igreja, organismo e organização é o tema dessa sexta lição, a igreja, organismo e organização. Vamos aí para o texto áureo. O texto áureo está inserido em Atos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática diz assim: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, a igreja precisa ser organizada. Vamos aí para a leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Essa lição ela vem com 3 objetivos. Essa lição ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. O segundo objetivo da lição é compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E para fechar a lição, o terceiro e último ponto da lição é aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. A introdução, o pastor José Gonçalves, na introdução ele diz assim: nessa lição, vamos conhecer a igreja como organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e em os quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo o que é humano estão sujeitos a acertos e também a erros, portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro para o governo nos dias atuais. Vamos aí, palavra-chave da lição: organismo e organização. Organização e organismo. Vamos entrar no primeiro ponto da lição: a estrutura da igreja cristã. O primeiro tópico fala a igreja como organismo. É importante entendermos isso aqui porque quando Cristo instituiu a sua igreja, ele tinha em mente um organismo vivo, um corpo que seria o seu corpo, formado por todos nós que somos os membros, sendo Jesus o próprio, a cabeça. Esse corpo foi criado à sua imagem e semelhança, com o objetivo de se desenvolver, atingir a maturidade e chegar à estatura de um varão perfeito, à medida da plenitude de Cristo, que está aí em Efésios 4,13. Como organismo,
é que a igreja local nasce, cresce e se multiplica em outras igrejas. Assim como uma célula fecundada se transforma em embrião, em feto e depois em recém-nascido, pronto para encarar a vida, como organismo, cada membro é um discípulo que gera outros discípulos, cada um fazendo a sua parte, seja pregando, seja ensinando, seja acompanhando, seja exortando, seja orando, seja corrigindo quando necessário. Como organismo, é que existe comunhão e relacionamento entre os membros, exigindo maturidade de sentimentos e também de atitudes. É assim que os membros do corpo de Cristo devem amar uns aos outros, suportar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros, enfim, edificar uns aos outros, pois nesse corpo somos membros uns dos outros. Como organismo, a igreja é a noiva, a lavoura e o edifício santo. A igreja primitiva, retratada em Atos 2 até o 6, capítulo 2 ao 6, é o exemplo perfeito de um organismo vivo. Os irmãos socorriam os mais necessitados, repartindo bens e alimentos, ninguém considerando como seu aquilo que possuía. Era algo tremendo. É pena que aquele modelo não se perpetuou através dos tempos, mas foi imprescindível para aquela época e ficou registrado para as futuras gerações. Que bom seria que esse modelo continuasse nos dias atuais. A igreja como organização é o segundo ponto. A igreja, enquanto organização religiosa, tem um estatuto registrado em um cartório, assembleia, diretoria, conselho fiscal e outros cargos para cumprir determinadas funções. Nesta condição, é regido pelo Código Civil e precisa seguir os parâmetros legais, inclusive fiscais. Igreja, enquanto organismo vivo, deve ser dirigida pelo Espírito Santo, enviado por Jesus, pois a igreja biblicamente constituída é de Jesus. Mas a igreja é o instrumento do reino de Deus para atuar no mundo decaído e formada de seres humanos. Também decaídos, sofre a influência do pecado. Jesus, entre a liderança de sua pequena igreja, tinha alguns problemas. O próprio Jesus enfrentou isso aqui na terra. Uns queriam ser mais importantes que outros, em Lucas 9:46. Outro negou publicamente que seguia Jesus, em Lucas 22:34. E ainda outro traiu, sendo subornado por 30 moedas, em Mateus 26:15. Então Jesus, ele enfrentou também isso. A igreja como organização é visível, é local, humana, imperfeita, tem defeitos, tem problemas e pode até cometer erros. É temporária, pode vir a desaparecer.
Como organismo, a igreja é invisível, é universal, é divina, é perfeita, é sem ruga, é sem mácula e nunca poderá desaparecer, nem ser vencida pelas portas do inferno. Eita, coisa forte! Só desaparecerá da face da terra quando for arrebatada na volta de Cristo. Alguns pensam que o aspecto organizacional é um mal necessário. Na realidade, é uma condição para existir e sobreviver no contexto onde está inserido. Por outro lado, Jesus não fundou sua igreja para ser um império político, financeiro com poder temporário. Não, senhores. Não estava nos planos de Jesus que um líder cristão se transformasse em um chefe político, em um magnata gospel, ou um missionário milionário. Não, senhores. Como alguns pastores existem por aí, que até figuram, listam dos mais 10 ricos do mundo aí. Tem pastores que são milionários. Mas é como organismo que Jesus deseja que sua igreja se destaque. Lá no céu não haverá organização, denominações, templos, nem eleições de diretorias, não, senhores. Somente uma família na festa das bodas do Cordeiro. Isso é algo tremendo, é algo maravilhoso. Então, a organização, ela é saudável. O institucionalismo não é saudável. A organização, ela permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. Já o institucionalismo enregir-se e neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então, o organismo e a organização é muito importante. Senhoras e senhores, assíntese aqui do primeiro ponto. Assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma o corpo de Cristo. Vamos aí para o segundo ponto desta lição. A igreja é um organismo vivo e organizado. A igreja precisa funcionar como corpo. Quando Paulo quer falar do funcionamento da igreja, ele fez o uso de uma figura. Ele fez o uso do corpo humano. Ele usa esta figura mais de 30 vezes. O seu objetivo é enfatizar o elemento vida da igreja de Cristo. Estamos ligados uns aos outros, precisamos um dos outros, cada um tem uma contribuição a dar, devemos cuidar um dos outros, alegramo-nos e sofremos uns com os outros. Enfim, a saúde do corpo depende do funcionamento adequado de cada parte desse corpo. Igreja, organização e organismo, as duas dimensões se chocam, elas se completam. Elas se completam, não há nenhum choque. As duas dimensões não se chocam, mas se completam. Organização e organismo. Para sermos eficientes, precisamos ser organizados. Mas não permitimos que a organização sufoque o nosso senso de comunidade. Pelo contrário, que sejamos uma igreja onde as pessoas estejam ligadas umas às outras em amor, e que este amor se manifeste por meio de uma profunda comunhão, que seja um amor verdadeiro, não fingido, mas um amor verdadeiro. A igreja, no seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo,
a igreja se reunia, Atos 2:42, a igreja orava, Atos 2:42, Atos 12:2. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, em Atos 4:35. Instituiu o diaconato, Atos 6. Elegeu líderes, em Atos 14:23, e enviou seus primeiros missionários, Atos 13. Nós vemos aí essas confirmações. Então, todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. No seu aspecto litúrgico e ritual também, toda igreja organizada possui liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. A igreja organizada, por exemplo, mantém decência e ordem no culto. 1 Coríntios 14:40. A síntese do segundo ponto diz: organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade viver de forma sadia e eficaz. Vamos finalizar a lição aí por terceiro e último ponto. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. O primeiro tópico é o governo episcopal. Essa palavra ela traduz o grego episkopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento, Atos 20, versículo 28, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de ofícios e oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e determinou, culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais também. O segundo modelo de governo é o presbiterial. O ofício de presbítero, do grego presbiteros, é encontrado no Novo Testamento em Atos 11:30, Atos 15:2. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um concílio ou conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridades para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. O terceiro e último governo da igreja é o congregacional, a prática de eleger os dirigentes da igreja local. No contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14:23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. E o quarto é o sistema de governo de nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiterial. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido, isso porque até o início dos anos de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral em 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em uma grande maioria, embora nenhuma certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais e estaduais, a quem são filiados, as igrejas possuem um modelo de liderança regional local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais.
Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais e que são a estas filiadas. Vamos aí finalizar. Nós tivemos esse mesmo assunto no último trimestre do ano passado. Vamos finalizar aí. O síntese do terceiro ponto. O modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar o seu ministério. Vamos aí concluir. Nessa lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros, diáconos e o colégio apostólico, dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e também os seus ministérios. Até a próxima.